Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Hoje, dia de vídeo polêmico, tá preparando ali o vlog, por isso que eu demorei um pouquinho para postar novos vídeos, mas estamos de volta. Queria falar hoje rapidamente sobre um assunto que eu sei que muitos de vocês vão discordar, outros vão concordar, e eu queria deixar claro que os comentários estão aqui abertos, não vou apagar nenhum comentário, então você pode concordar ou discordar à vontade. Inclusive, eu espero que você faça isso aqui nos comentários. E eu gostaria só de pedir vocês para respeitarem a opinião uns dos outros ali, né? Porque eu creio que cada um fala segundo a sua cosmovisão. Então, a minha opinião aqui vai ser com base na minha cosmovisão, mas respeito, não quer dizer que eu concordo com a opinião de vocês, mas eu respeito e eu espero que assim também, ainda que vocês não concordem comigo, que vocês respeitem a minha opinião e a gente consegue trocar essa ideia aqui, tá? Então, pessoal, eu vou falar um pouco acerca do carnaval, mas não se aplica só ao carnaval, se aplica também a qualquer outra festividade, assim, de impacto nacional, sabe? Eu vejo que isso é uma grande distração por parte do governo, por parte das instituições, para maquiar os problemas reais do nosso país, né? Isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Mas é uma forma muito sórdida, assim, de estancar problemas, né? São grandes bombas de fumaça. Assim como a Copa do Mundo e vários outros eventos, assim, de natureza, assim, nacional, sabe? E por que eu falo isso, pessoal? As pessoas a grande maioria dos brasileiros, né, vivem em situações de muita escassez, de muita dificuldade, né? A maioria são pobres, são classe média baixa, né? E vivem o ano todo ali se privando e se segurando ali em relação à qualidade de vida, né? Às vezes recebe ali salário mínimo, tem pouca condição de ter um lazer, de passear com a família, de viajar. E o ápice disso tudo, né? Que poderia levar a uma revolta, que poderia levar a quase uma guerra civil, né? É, é como é que eu vou usar? Qual palavra que eu posso usar aqui, né? É suprimido ali por esses grandes eventos, né? Para que não exploda, para que as pessoas não se revoltem, né? Elas acabam tendo essas pequenas aplicações de anestesias ali, né? Mentais nesses eventos, né? Então, o trabalhador, ele fica ali durante a maior parte do ano trabalhando, sem tempo de descanso, sem qualidade de vida, e quando chega ali no carnaval, é o momento dele curtir, dele se extravasar, né? Então, ali ele gasta as suas economias, ele conhece pessoas, ele faz diversas coisas que vocês já sabem, né? Não precisa de eu explicar aqui. E depois ele volta para aquele ciclo de novo. E quando chega uma nova data, uma Copa do Mundo, um final de ano, lá vai ele de novo descarregar, né, toda aquela frustração, todo aquele sentimento numa data boa, onde ele por um momento esquece toda a tristeza, todo o sofrimento, né, que ele tem passado ao longo do ano. Aí vocês podem perguntar, mas há algo de errado em ter uma data festiva, em comemorar uma data festiva, em aproveitar um final de ano, alguma coisa assim? Não, pessoal, não tem nada de errado em você. Claro, tem datas e datas, né? Especificamente o carnaval eu não compactuo, mas entendo, né, um não cristão gostar do carnaval, né? Mas são pontos de vista muito diferentes ali dentro da visão cristã para não cristã. Então, assim, entendo você, super entendo, mas vou passar aqui meu ponto de vista, né?
Qual é a grande reflexão que eu queria trazer, pessoal? Primeiro, passar para vocês que ainda não despertaram para essa situação, que não conseguem enxergar com clareza, o que não só o governo tenta fazer com a gente, mas as grandes instituições, Big Techs, tudo mais. Isso não é teoria da conspiração, tá? Isso basta você olhar ao seu redor que você vai perceber, né? Não é algo que assim, nossa, eu sou iluminado por conseguir enxergar isso. Não. Qualquer pessoa consegue enxergar isso com muita facilidade se prestar atenção, né? Você fazer um exercício aí de reflexão e você vai conseguir chegar na mesma conclusão. Há uma armadilha tramada ali pra gente, pessoal. Por que que eu falo armadilha tramada? Porque é do interesse de algumas pessoas que nós continuemos ignorantes, pobres, fracos, indefesos e precisemos de um governo, de um estado, de uma empresa para poder seguir as nossas vidas, para conseguir nos manter, nos sustentar, a fim de nos controlar mesmo, a fim de controlar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, né? E a tecnologia hoje, infelizmente, é algo maravilhoso, eu trabalho com isso, mas ela é utilizada para fazer lavagem cerebral, né? Para poder fazer programação neurolinguística, né? Então, ela é utilizada para várias coisas, né? Então, infelizmente, hoje nós somos atacados de todas as direções. E eu gostaria muito que vocês, né, que estão aqui no canal, que vocês que assistem aqui os vídeos, que vocês despertassem para isso e saíssem desse ciclo, né, de sou infeliz, chega a data comemorativa, tem aquela descarga de dopamina, aquela aplicação da anestesia estatal, né? Depois eu volto para o meu ciclo de novo e quando chegar outra data festiva tomo uma anestesia de novo e fico nesse looping ali pro resto da minha vida completamente estagnado. E como que você sai disso? Pessoal, o primeiro ponto, né, autoconhecimento. Autoconhecimento é tudo, né? É tudo quando você se conhece, quando você sabe quem você é, de onde você veio, para onde você vai, muda tudo, né? E é claro que eu estou falando debaixo da minha cosmovisão, mas se aplica também à cosmovisão de vocês, né? Na cosmovisão bíblica, automaticamente, quando nós conhecemos quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos, automaticamente nós nos conectamos com aquilo que é mais importante, segundo a nossa visão, que é o próprio Deus, né? Então, Deus ele traz luz a esse conhecimento, né? E nos faz entender que nós não fomos feitos para ser manipulados, para ser dominados, né? A Bíblia, inclusive, ela ensina que tudo aquilo que nos domina é pecado. Então, não é que o crente é chato, o cristão é chato por, você não faz isso, você não faz aquilo, você é escravo da igreja. Não, não tem nada a ver, né? O pastor não fica atrás da gente 24 horas vendo o que a gente está fazendo. O padre não fica atrás dos fiéis ali vendo o que eles estão fazendo. Não existe isso, né? Nós buscamos dominar a nós mesmos por entender que nós somos feitos para dominar as coisas e não sermos dominados por elas, né? Então, o domínio próprio é algo que vem de Deus para nós. E a gente vive assim porque entendemos que quem tem capacidade de escolher o que faz é que é verdadeiramente livre. E não aquele que faz aquilo que quer. Porque, na verdade, muitas pessoas, nesse discurso, né, de fazer o que quer, na verdade, são escravos dos próprios desejos. Faça uma reflexão você. Você consegue passar um carnaval sem pular o carnaval? Você consegue, tipo assim, ficar na sua casa ou ficar com a sua família? Ou aquilo ali é a data tão mais esperada para você da face da Terra que você não consegue ficar sem participar? Se você não consegue ficar sem participar, isso mostra que você é escravo disso. Assim se aplica à Copa do Mundo também. Tem gente que não pode perder um jogo do time dele, não pode perder um jogo de futebol, não pode perder a Copa do Mundo, não pode perder... Cara, isso é uma prisão. Isso é uma loucura, né? As coisas, elas não foram criadas por Deus para esse fim, para que os seres humanos fossem marionetes, fossem presos, né, em algo tão baixo, em algo tão simples.
E depois do autoconhecimento, quando você se conhece, quando você conhece suas dificuldades, seus limites, quando você se aproxima daquilo que é mais importante, que é a essência pela qual você foi feito, né? Você tem que dar um passo dois. Você tem que tratar as suas dificuldades e aumentar, amplificar aquilo que é bom em você. Então, primeiro, você suprime, você trata aquilo que você é ruim e depois você potencializa aquilo que você é bom. Muitas pessoas estão vivendo esse ciclo de tristeza, esse ciclo de frustração, mas não investem em si mesmos, né? Você às vezes gasta R$ 500 numa roupa, você gasta às vezes R$ 1.000 numa roupa, num tênis, num relógio, mas você não investe no seu conhecimento, você não investe num curso, você não investe num livro, você não investe numa palestra, você não investe em networking, você não chega perto de pessoas que você admira e gasta tempo com elas. Procura entender, procura conversar, trocar experiência. E isso tem minado as pessoas. Isso tem te deixado justamente no lugar que aquelas pessoas que estão manipulando as outras querem. Aquele lugar de estagnação, de dependência. E no segundo momento, você deve, né, amplificar aquilo que você é bom. Fazendo coisas práticas, gerando soluções para as pessoas, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Você não precisa ser um gênio para você melhorar a vida das pessoas. E uma coisa que eu aprendi num curso que eu estou fazendo, olha para você ver, o curso é técnico, né? É para algo específico, é para desenvolvimento de software, mas ele agregou coisas na minha pessoa, assim, nas minhas emoções, na minha mente, na minha construção pessoal. E ele ensinou uma coisa muito interessante, o Felipe Deschamps, né? Talvez vocês conheçam ele, quem é da área com certeza conhece. Ele, num dos exercícios do curso dele, ele diz para a gente programar ali um sitezinho simples com uma frase impactante para alguém especial e a gente mandar para essa pessoa olhar, né, como se fosse uma surpresa ali na hora que ela abrisse ali o site, né, pensando que era algo super elaborado que você tinha criado, na verdade era uma frase positiva para aquela pessoa que você gosta, né? E qual que era o propósito disso? Era você entender que tudo aquilo que você faz é para impactar pessoas importantes. E se você não consegue impactar alguém que você ama, alguém que está próximo de você, você não vai impactar o mundo com ideias inovadoras. Primeiro você tem que fazer a diferença na sua casa, depois você vai conseguir fazer a diferença lá fora, né? E aquilo ali me marcou, né? Eu comecei, antes de querer melhorar o mundo, mudar o mundo, eu comecei a mudar a mim mesmo e comecei a melhorar a qualidade de vida, as situações das pessoas ao meu redor, das pessoas que estão perto de mim. Se eu não conseguir ajudar essas pessoas, que dirá as que estão longe, né? Então, pessoal, saia desse ciclo, né? Não estou aqui querendo colocar regra para ninguém, nem falar aquilo que você deve ou não fazer. Cada um examina a sua própria consciência e faça aquilo que achar melhor. Mas não seja escravo de nada, sabe? Seja livre, seja inteligente, saiba como as coisas funcionam e viva de uma forma livre, de uma forma boa. Um grande abraço para vocês e valeu!